E hoje vamos tratar aí sobre o Campeonato Brasileiro de volta. Após essa longa paralisação para a realização da Copa América, o Campeonato Brasileiro voltou no final de semana e o Flamengo voltou com tudo, goleou o Goiás por 6-1. Vamos falar também da derrota para o Vasco com polêmica, do VAR. O Vasco perdeu para o Grêmio por 2-1 de virada. O Botafogo ficou no empate com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. E nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Fluminense e Goiás. Além disso, vamos falar de Copa do Brasil. Quarta-feira tem os jogos de volta das quartas de finais e também vamos tratar da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tombense perdeu mais uma, Voltou a campo na última quinta-feira para enfrentar o Volta Redonda e acabou sendo derrotado por 2-0 e complicando ainda mais a sua situação na tabela de classificação do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. E para terminar, nós vamos falar ainda do Jogo das Estrelas, o jogo de comemoração dos 10 anos do último título do Flamengo, campeão brasileiro em 2009, com a presença de grandes craques, inclusive do Ronaldo Angelim, o autor do gol, o herói daquela conquista em 2009. Isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte Atividade, que como toda semana começa cumprimentando hoje o nosso comentarista solitário, Zacarias Fernandes. Olá, Silvério, um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E meu abraço de abertura hoje, Silvério, vai para a torcida do Flamengo, que está encantada com a goleada aplicada do Flamengo sobre o Goiás. A torcida do Flamengo está radiante e acha que certamente daqui para frente o Flamengo vai ser só show de bola. Tá certo, Zacarias Fernandes, e deixa eu mandar um abraço para todo mundo, que está ligado na Rede Atividade, na internet, no site redeatividade.com, na nossa live no Facebook e também, a novidade aí, o pessoal que está aí nos quartos, da Fundação Cristiano Varela, também tendo acesso à nossa programação. Muito obrigado pela companhia de vocês. Para quem que está internado, uma pronta recuperação. O pessoal que está acompanhando também, fique conosco. Se quiser participar também, está liberado para todos. O WhatsApp para participação já está na tela, é o 988596261, DDD 32 988596261, para você participar conosco, e concorrer a prêmios ao final do nosso programa. Quem está acompanhando no Facebook é mais fácil ainda, é só dar uma boa noite, quiser mandar também a sua pergunta, a sua participação, o seu comentário, pode ficar à vontade e ajudar a gente a construir o programa Esporte Atividade de hoje. No final do nosso programa, vamos sortear aí os nossos prêmios, os nossos já tradicionais parceiros. Temos aí um macarrão na chapa lá do quiosque do Nery, temos também uma ducha completa do lavador do Saulinho, ainda um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e um cachorrão do Português. Portanto, se você estiver pelo Facebook, é só mandar o seu boa noite, um ok ou só uma mensagem para a gente ler aqui. E se você quiser participar também pelo WhatsApp, o telefone é o 329-8859-6261. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de todos. Zacarias Fernandes começando, para os nossos comentários pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, na abertura dessa 10ª rodada e a volta do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi até a Arena do Grêmio encarar o time da casa, saiu ganhando por 1-0 e ia fazendo 2-0 num belo gol do Pikachu logo no começo do segundo tempo, mas aí o VAR entrou em ação, anulou esse segundo gol e daí em diante o Grêmio embalou na partida, venceu por 2-1 e o Vasco ficou com a derrota e com a reclamação de uma possível má utilização do árbitro de vídeo, Zacarias. O Grêmio venceu o jogo, mas o Vasco merecia ter tido melhor sorte dentro da partida, porque conseguiu fazer 2-0, botar uma vantagem de 2-0 e depois, teve que ver o seu gol anulado pelo fato de um braço lá atrás, no começo da jogada, quando o jogador do Vasco, o Rossi, acabou levando a mão um pouco mais acima e atingindo o rosto do adversário. Aí o árbitro do VAR acabou comunicando lá para dentro do campo e assim o Vasco perdeu aquele que seria seu segundo gol este que daria ao Vasco uma vantagem muito boa dentro da partida e certamente daria ao Grêmio Porto-Alegrense uma dificuldade também muito grande para mudar o resultado a seu favor. A gente tem que conviver com essa nova situação aí de VAR, porque faz parte agora do futebol, mas o certo é que é uma ferramenta que ainda não está absolutamente definida para que ela vai servir. Uma hora ela serve de uma forma, outra hora ela serve de outra, e às vezes beneficiando um
uns e prejudicando outros, porque no futebol, um braço mais acima, uma mão mais acima, desde que não seja de uma maneira covarde, ela não deveria ser contado como uma falta que tivesse poderes para anular um gol. E assim o Vasco acabou sendo penalizado por um determinado momento que automaticamente acabou lhe tirando a vantagem do resultado e quem sabe até uma vitória de 3 pontos que seria importante demais. É isso, Zaca. E o Vasco agora, né, nessa segunda-feira, através do seu departamento jurídico, falou que vai entrar com recurso na STJD pedindo anulação da partida, a exemplo do que o Botafogo fez contra o Palmeiras. Naquela ocasião, Zaca, eu lembro que a gente comentou tanto aqui, né, no Esporte Atividade, quanto na Atividade Esportes da Rádio Atividade, a gente comentava que era mais um movimento para dar satisfação à torcida, né, uma reclamação e talvez colocar os árbitros em xeque do que efetivamente esperar que o resultado fosse anulado. Eu tenho a sensação de que o Vasco também está pelo mesmo caminho, Zaca. Eu acho que é mais para expor a situação, né, colocar o problema. Porque se você só reclama, passa a rodada e ninguém mais fala sobre isso. Se você coloca no STJD, e se ele, claro, né, vier a acatar como acatou aquele pedido do Botafogo para ir para julgamento e depois, claro, negou o pedido alvinegro, mas pelo menos mantém aquilo em pauta, né, Zaca? Mantém aquilo nas discussões, nos programas esportivos. Eu acho que um pouco do Vasco é mais ou menos o intuito, o mesmo que o Botafogo teve. Você acredita que de alguma maneira o resultado possa ser anulado por aquela situação da aplicação do VAR naquele momento, Zaca? Olha, Silvério, você disse hoje no Esporte Atividade, na Rádio Atividade, no programa esportivo de 5 horas que fazemos todos os dias, de segunda a sexta, que tinha quase certeza que isso não vai dar em nada. E eu também tenho o mesmo pensamento, porque isso aí vai criar uma certa discussão. Se o Vasco mover algum tipo de protesto, certamente a direção do Campeonato Brasileiro vai recolher o protesto do Vasco e depois, lá na frente, vai desconsiderar, como fez com o próprio Botafogo, dando ao Palmeiras o resultado que o Palmeiras tinha feito dentro do campo. Então, eu acredito também que não vai adiantar muito para o Clube de Regatas Vasco da Gama, mesmo que a intenção do Vasco seja de mudar o resultado que lhe foi negativo no final do jogo. Mas, certamente, isso não vai dar em nada. Quando teve a parada para a Copa América, Zaca, o pessoal, principalmente os times que estavam em baixa, né, que estavam numa situação ruim na tabela, como por exemplo o Vasco, eles sempre falaram o discurso, né, para usar esse um mês para voltar melhor, para se recuperar na competição. Você acha, pelo que você viu, né, a gente transmitiu esse jogo do Grêmio contra o Vasco, você acha que o torcedor do Vasco pode ter um pouco mais de confiança que o time vai se recuperar? Esse um mês foi bem aproveitado pelo Vasco, apesar da derrota, Zaca? Olha, a impressão que ficou é que sim. É que o mês de paralisação deu ao Vasco um equilíbrio na totalidade da sua equipe, porque o rendimento do Vasco contra o Grêmio foi melhor, apesar de que o Grêmio, jogando em casa, não fez uma grande apresentação perante ao seu número reduzido de torcedores que compareceram naquela oportunidade, mas a gente teve a oportunidade de perceber que o Vasco evoluiu dentro do jogo. Nós estivemos fazendo para o rádio este jogo no sábado à tarde e o Vasco evoluiu na totalidade do seu conjunto. É claro que não podemos fazer essa análise por um jogo só, porque há uma oscilação muito grande entre uma partida e outra, um fato e outro, e aí, às vezes, você tem que ser cauteloso no seu comentário para que você não cometa injustiça. Mas a verdade é que, pelo menos, na apresentação do Vasco diante do Grêmio, deixa a impressão de que o técnico Vanderlei Luxemburgo está conseguindo equilibrar o Vasco para que o Vasco saia principalmente dessa situação adversa em que se encontra. Tá certo, Zaca. Falar agora do Flamengo, né? O Flamengo que voltou ao Campeonato Brasileiro metendo 6-1 para cima do Goiás, já tinha voltado, né? O torcedor do Rubro Negro já tinha tido a oportunidade de matar a saudade do time na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo de 1-1 contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e agora na estreia do Jorge Jesus, né, como treinador diante da torcida, 65 mil torcedores aproximadamente foram ao Maracanã e saíram bastante felizes com o resultado 6-1 para o Flamengo. Ficou de bom tamanho? Era para isso mesmo? Ficou exagerado? Cabia mais, Zaca? O que você acha? Olha, Silvério, a torcida do Flamengo, ela prova a cada jogo que ela é extremamente apaixonada, independente se o resultado vai vir ou não. O Flamengo hoje tem um grande time para levar um grande número de torcedores ao estádio em todos os jogos que o Flamengo estiver realizando. E com relação ao jogo em si, o Goiás, ele foi um adversário de resistência
até tomar o segundo gol. O Goiás empatou, o Flamengo fez 1-0 logo no começo. O Goiás empatou o jogo, teve uma bola no poste do goleiro Diego Alves, que certamente, se entrasse, ia tornar o jogo mais difícil para o Flamengo. Mas a partir do momento que o Goiás tomou o segundo gol, o Goiás acabou se perdendo na sua concentração de evitar que o bom time do Flamengo fosse para cima, e a goleada acabou acontecendo naturalmente. O Flamengo venceu com méritos, porque tem um excelente time, é um time infinitamente, pelo menos no papel, superior à equipe do Goiás, e na prática também, porque você não pode esperar que o lateral direito do Goiás tenha o mesmo nível do Rafinha, que tem uma história infinita lá no futebol da Europa. E assim sucessivamente. Então, eu entendo que o 6-1 do Flamengo foi um resultado justo para o Flamengo, que buscou fazer uma goleada, e o Goiás só não perdeu demais também, porque o seu goleiro, que acabou falhando em um dos gols do Flamengo, batendo... Deu azar, né? Deu Nem azar. sei se foi falha, Deu né? azar, ele foi caindo e acabou batendo com o calcanhar na bola. E automaticamente, mas esse mesmo goleiro, ele no transcorrer do segundo tempo, ele evitou uma goleada maior, temos que reconhecer isso. E o quanto esse resultado, né, esse placar elástico de 6-1 para o Flamengo, motiva a equipe para quarta-feira, Zacarias, jogo da Copa do Brasil, importantíssimo. Na ida, como eu já disse, o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense, e agora o jogo na volta no Maracanã. Até o início da tarde dessa segunda-feira, com a parcial foi divulgada, mais de 50 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo. Olha, o torcedor do Flamengo vai lotar de novo, eu não tenho dúvida disso. Agora é preciso que digamos que são situações diferentes e adversários diferentes. O Atlético Paranaense é um time com capacidade de jogar tanto nos seus domínios como fora dele. Então o Flamengo precisa ser cauteloso para isso, porque se o Flamengo se empolgar na euforia da sua torcida, ele pode pagar um preço muito caro diante de um adversário que sabe jogar. Então o torcedor do Flamengo certamente vai ser um a mais, somando positivamente para o Flamengo ofensivo, mas o Flamengo defensivo, que nós tivemos a oportunidade de ver contra o Atlético Paranaense, jogando a sua defesa em linha, que é uma opção do técnico Jorge Jesus, jogar para cima, saber defender, mas ser ofensivo o tempo inteiro em busca do resultado. O Atlético Paranaense, se souber usar a inteligência de um time para o contra-ataque, ele poderá surpreender o Flamengo. Mas, de um modo geral, precisamos dizer que jogando no Maracanã, diante da sua torcida, o Flamengo é favorito diante do Atlético. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Diante dessa análise, já misturando um pouquinho, adiantando o nosso assunto de Copa do Brasil, se você colocava um favoritismo para o Flamengo, você já respondeu aí no final do seu comentário. Zé. Porque o torcedor do Flamengo, pelo seu próprio incentivo, e o time do Flamengo, que é melhor do que o do Atlético Paranaense também no papel, como é o caso do Goiás, não podemos negar isso, o torcedor do Flamengo, com o seu incentivo, vai empurrar o Flamengo para cima. Porque o Flamengo sabe também que precisa vencer, que não venceu lá, né? Então, o Flamengo sabe também que precisa vencer, porque se o Atlético Paranaense acabar conduzindo o jogo até o final com um resultado de empate, aí será decidido lá na cobrança de pênaltis, e recentemente nós tivemos na Copa América o Peru, que levava seus resultados até o final em resultado de empate, e quando ia para o pênalti foi passando de fase até chegar à final. E é bom que se diga que o Atlético Paranaense, né, tem se destacado para fazer os resultados em casa, né? Tem sido assim, ele consegue fazer bons resultados na Arena da Baixada, o desempenho fora da Arena tem sido muito ruim. Então o Flamengo ter buscado, né, o empate em 1-1 pode ter sido, claro, um primeiro passo importante, mas obviamente, né, o Atlético Paranaense tem as suas armas também para tentar surpreender o Flamengo no jogo de quarta-feira às 9h30 da noite, jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Deixa eu mandar aqui, Zacarias, antes de partir para o próximo assunto, né, o próximo ainda de Campeonato Brasileiro, mandar um abraço para o Francisco Silva, ele está desejando boa noite para a gente e falando que tem final no Nacional, Zaca, lá no domingo, o final da Copa Macuco, Fazendia contra o Tabajara. Vai ser às 10 horas da manhã lá no estádio Soares de Azevedo. Ele dá até aqui, né, a ideia, podia transmitir pelo Face. Olha, Francisco, é uma boa ideia, a gente pode estudar esse formato sim,
né? Eu acho que é interessante, não só nós aqui da atividade, mas de outros meios de comunicação também possam fazê-lo, porque é um campeonato muito organizado, está na sua segunda edição e vai coroar fazendo a grande final no Soares de Azevedo, que também dá um requinte a mais a essa competição. O Neylor tá mandando um abraço aí pro Neylor, né? Cruzeirense, tá feliz da vida. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro e Botafogo, que foi jogo ruim a beça, hein, Neylor? O Zaca já tá ali rindo, daqui a pouco vai ter que comentar. Nem sei se tem comentário para isso. Não, foi horrível, né? Ruim é apelido. Mas quando eu falo que o Neylor tá feliz, assim como o nosso companheiro Fábio Braga, né, que tá aí. Boa viagem pra você, tá, Fábio? Quando você estiver indo aí nesses dias. O Neylor, ele é cruzeirense e tá feliz porque na semana passada pela Copa do Brasil, o Cruzeiro fez 3-0 pra cima do Galo e daqui a pouco o Zaca vai falar se o Galo tem chance ainda, se tem como reverter. Mandar um abraço também para Solange Fritz, tá desejando boa noite para você, Zacarias. Solange Fritz, minha vizinha, mãe do Lucas. Um abraço aí para você, tá, Solange? Obrigado por nos assistir. Tá certo. O Álvaro Bambirra, né, o primo do Fábio, ele é torcedor do América. Ô Álvaro, o que tá acontecendo com o Coelho? Rapaz, tomou de 4 do Figueirense nesse final de semana, né, no sábado pela manhã. Demitiu o Maurício Barbieri, Zaca, ficou um mês treinando, aí perdeu e já demitiu o treinador. O Felipe Conceição vai assumir. E ele tá desejando boa noite pra gente, e tá falando, cadê o Gordinho? O Fábio não pôde vir hoje, mas ele tá também ligadinho. Ele, semana passada, tava muito feliz comemorando meu nível. Hoje tô triste porque o América perdeu feio dentro de casa. Álvaro, a situação do América tá complicada. Nós somos 2 botafoguenses aqui, Zacarias Fernandes e eu. A nossa, pelo menos, impressão do Felipe Conceição, que assumiu, né? O Felipe Tigrão, que assume como treinador, não foi boa, né, Zaca? A passagem dele no ano passado, tem o Serginho também, que é botafoguense ali, a passagem dele no ano passado foi muito ruim pelo Botafogo. Ele ficou apenas 7 jogos, foi eliminado por... Ele foi eliminado pelo Aparecidense no ano passado, o Felipe Conceição, mas boa sorte ao América, tô na torcida aí. O Felipe ainda não engrenou, né? O Felipe está buscando o seu espaço aí como técnico de futebol, tem um aprendizado bom porque fez muitos trabalhos de base lá no Botafogo e acompanhou os profissionais também, mas o técnico de futebol, além de ele ter as suas qualidades natural para ser um técnico de futebol, ele precisa ter também, Silvério, um pouco de sabedoria e jeito para a coisa. Né? Não estou dizendo que o Felipe não tenha, veja bem, porque essas coisas aliadas uma à outra é que leva o cara a ser um grande técnico, uma malandragem, uma sabedoria, um jeito todo dele de dirigir, e o Felipe ainda não conseguiu aliar tudo isso. Aí por isso ele ainda é um técnico um pouco desconhecido no meio, mas tem tudo para evoluir, é muito jovem ainda e poderá fazer agora lá no América um bom trabalho como treinador, apesar de que para ser um bom treinador também, você tem que ter um material humano de boa qualidade. E o material humano do América, que me perdoe aí os jogadores americanos, o material humano do América não tem correspondido. Essa que é a grande verdade. E o América, então, precisa melhorar a sua equipe na totalidade para que os resultados possam vir, porque senão é divisão de baixo com certeza absoluta. O Ronaldo Cabral tá falando parabéns, Silvério Zacarias, melhor programa esportivo de Minas Gerais. Bondade sua, tá, Ronaldo? Você é botafoguense, botafoguense também, é gente boa, é simpático. E o Ronaldo falando para falar sobre o Nacional. Essa semana é importante para o NAC, Nacional Atlético Clube aqui de Muriaé, porque é semana de eleição na próxima sexta-feira. Na verdade, para a presidência do clube, né? Vai ser uma eleição por aclamação. O Irineu, né? O Juninho, alguns conhecem como Juninho, como Cocão, mas o Irineu será o aclamado presidente. O José Geraldo Pimentel, ex-presidente, vai ser o vice-presidente, né? A única chapa que registrou, né, para concorrer à presidência do clube, e para a presidência do Conselho Deliberativo tem até o momento 2 chapas inscritas, né? Na verdade, foram inscritas 2 chapas, a chapa 1 liderada pelo Alexandre Feres, atual presidente do Conselho Deliberativo, e a chapa 2 liderada pelo José Adelmo Pinheiro, que foi no último ano, né, na última temporada, o presidente do clube. Então, a eleição acontecendo na sexta-feira à noite, a primeira chamada, depois com a presença de pelo menos 1/3 dos sócios, né? Quem tem direito a voto são os proprietários das cadeiras cativas lá no estádio Soares de Azevedo, que tenham essa propriedade da cadeira há mais de um ano e que estejam em dia com pagamento, e aí depois, na segunda chamada, né, sem o quórum mínimo, qualquer que sejam
a presença, qualquer que seja a presença lá dos sócios, já poderão votar. E aí, para eleger por aclamação aí o Irineu, né, e o José Geraldo como vice, e por enquanto, tendo a eleição para o Conselho Deliberativo, Alexandre Feres, de um lado de uma chapa e a outra chapa liderada pelo Adelmo Pinheiro. Também mais novidades a gente vai trazendo ao longo da semana no noticiário lá na Rádio Atividade, no programa Atividade Esportes. Mas boa lembrança, tá, Ronaldo? Foi uma boa lembrança até pra gente falar aqui. O Vini, Zaca, tá lá em Tombos, tá falando assim, tem um bom nome para reforçar o Botafogo, Lincoln, grande zagueiro. O zagueiro que tá no Tombense. Aquele que entregou o ouro. Falhou dos 2 gols. Ô Vini, como diz o Datena, me ajuda aí, rapaz. Me ajuda aí que o negócio já tá feio lá pelas bandas de General Severiano. Se levar o que sobrou aí, o que não serve aí, o que vai acontecer com nós? Nós vamos acabar disputando a terceira junto com vocês. Não vai dar certo, não. Um abraço para você, Vini. Obrigado por nos acompanhar. O Lincoln, que a gente vai ver, né, foi infeliz no jogo da última quinta-feira contra o Volta Redonda. Daqui a pouco, ainda nesse bloco, a gente vai ver os melhores momentos, as entrevistas do jogo Volta Redonda 2, Tombense 0. O Francisco, né, ele tá falando, Francisco Silva, que ele falou sobre o jogo de domingo, e que ele falou que teve o jogo no domingo agora, Recreio 1, Ideal 0, final da Liga de Cataguases, né, da Copa dos Campeões, e domingo agora vamos levar o Caneco Recreio. Tá falando aí o Francisco. Esse jogo, Francisco, você me confirma, vai ser no Soares de Azevedo também, né? Salvo engano, vai ser jogo no Soares de Azevedo, o que eu acho muito legal, acho muito importante o estádio do Nacional, né, o Soares de Azevedo, ser realmente um grande centro, né, que sejam as finais realizadas lá, né, mas que sejam vários eventos, não só jogos do Nacional. A gente já tem tradicionalmente já há 2 temporadas a final do Amador, agora a final da Copa Macuco, tem essa agora lá da Liga da Copa dos Campeões de Cataguases, enfim, outros eventos acontecendo, como que teve ontem aqui em Muriaé, da festa comemorativa, né, dos 10 anos do título do Flamengo. Então, enfim, é bom ver o Soares de Azevedo movimentado. Teve na semana passada também a Copa ANAC, tem mais planejamento para outras edições de Copa ANAC em outras categorias, Sub-11, Sub-13. Enfim, é bom ver o movimento lá no estádio do Nacional Atlético Clube. Zacarias, voltando agora ao Campeonato Brasileiro, a gente falou de um jogo, né, Flamengo e Goiás, de 7 gols, agora vamos falar de um jogo sem gol nenhum, Botafogo e Cruzeiro. Tem o que comentar daquele jogo tão insosso do jeito que foi, Isaac? Olha, Siveli, Botafogo e Cruzeiro, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar pela folga que tivemos aqui no nosso trabalho no domingo, não foi nem por um momento digno de Botafogo e Cruzeiro. As camisas do Cruzeiro e do Botafogo merecem muito mais respeito do que o que a gente viu na prática naquela oportunidade. Um time do Botafogo não querendo nada com o jogo, porque de repente tem lá algumas razões que acham, né, que são bastante para não querer desempenhar um futebol de boa qualidade, e o Cruzeiro também com a única proposta de esperar o tempo passar para poder chegar o dia de jogar com o Atlético. Essa que é a grande verdade. Os dois times jogaram um futebol de péssima qualidade, né, sem nenhuma criatividade. Os colegas de imprensa que trabalharam naquele jogo para escolher o melhor em campo, quase que pediram, pelo amor de Deus, me ajuda a escolher um, porque eu não sei quem escolher. E o que a gente pôde ver é que o Cruzeiro, dentro da prática do jogo, oferecia ao Botafogo, né, a oportunidade do Botafogo fazer o resultado. Mas o Botafogo, por seu lado também, estando absolutamente desinteressado no jogo, acabou não ligando muito para construir um placar que poderia dar ao Botafogo 3 pontos na tabela, que lá no final da competição seria de suma importância, porque o Botafogo, com esse time razoável que tem, ele tem que lutar por pontos todos os jogos. E o Botafogo, nesse jogo contra o Cruzeiro, não fez isso. O resultado foi um resultado absolutamente justo, pelo pouco que desempenharam as duas equipes. A impressão que dava é que o jogo podia ter não só 90 minutos, podia ter 180, 200 minutos daquele ritmo, não ia sair gol não, Zac. Jogava um ano. Eles iam estar jogando até agora e 0-0. Ficaria 0-0. Jogava um ano e ficaria 0-0. O jogo foi realmente muito ruim. O estilo do Botafogo tem sido esse. O Barroca prometeu melhorar, né, no tempo para treinar na parada para a Copa América. É um time que tem a bola, teve mais de 60% de bola contra o Cruzeiro. Sem tempo agora, né? O Serginho tá falando. Se teve o tempo e não melhorou, mas o Botafogo é o estilo do Eduardo Barroca nesse sentido, de ter a bola. Só que ter a bola e não saber o que fazer também
fica um jogo muito chato. Eu reconheço, sou botafoguense, acho que o resultado foi bom pro Botafogo, um empate. O ponto foi bom. Jogar no Mineirão com o Cruzeiro e trazer um empate é bom. Foi bom. Só que o jogo do Botafogo torna o jogo muito chato. Se não tiver um adversário que pegue em cima, marque pressão, né, ficar igual o Cruzeiro esperando atrás da linha da bola o tempo todo, não fez pressão na saída de bola, se o Cruzeiro, aí vai ficar sempre um jogo muito chato, como foi esse contra o Cruzeiro. Para enfrentar o Botafogo, para deixar o jogo menos chato, o time tem que agredir, porque o jogo do Botafogo, se deixar, eles vão tocar a bola entre goleiro, volante e zagueiro o jogo inteiro, esperando uma oportunidade. A oportunidade surgiu, Zaga, com o Rodrigo Pimpão, mas o Pimpão foi mais Pimpão do que nunca e chutou para fora. O Pimpão mostrou as qualidades de sempre, né? Uma bola na cara do gol, numa oportunidade que o Alex Santana deu para ele fazer. Ele não consegue acertar nem dentro do gol. Fala sério, né? É preciso raciocinar e questionar se um jogador de futebol profissional consegue dar um chute daquele em uma partida que poderia ser decisivo naquele lance ali. Então tá. O Botafogo, ele acaba sempre em cima. De tanto que é mal filme. É o Botafogo, né? Não é à toa que é Botafogo, né? Manel tá passando por aqui, o nosso popular Pirro, dando seu pitaco também. Todo mundo quer dar pitaco no Botafogo, né? Botafogo é uma mãe. Todo mundo quer. É isso, então, Botafogo 0, Cruzeiro 0. E encerrando a rodada, Zacarias Fernandes fala rapidamente do Fluminense contra o Ceará. Jogo que acontece daqui a pouco, 8 horas da noite, para quem está acompanhando ao vivo. Quem está acompanhando a reprise, né, nessa terça-feira aí no horário de almoço, já sabe quanto ficou o jogo. A gente não tem como ir lá no futuro e falar, Zaca, mas sua expectativa para esse jogo e também para você comentar o reforço do Nenê anunciado oficialmente como novo reforço do Fluminense, com contrato até o final de 2020. Ele vai fazer 38 anos na sexta-feira, Zaca. Ainda dá para render o Nenê? Dá. Dá porque sabe jogar, né? Tecnicamente é um jogador que tem conhecimento de causa ali no setor de meio campo e ele pode ajudar o Fluminense a evoluir um pouco mais dentro do Campeonato Brasileiro. Só resta saber se o técnico Fernando Diniz do Fluminense vai achar, né, espaço para o Nenê e para o Paulo Henrique Ganso no mesmo time, porque com a opção de escalar os dois, automaticamente o Fluminense teria que mudar a sua forma defensiva de jogar, ficaria um pouco desprotegido no seu sistema defensivo. Mas jogador que tem boa técnica, como tem o Nenê, certamente é indispensável a qualquer time e certamente o Fluminense fez uma boa contratação, torcendo, né, claro, para que ele faça bons jogos como fez com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro, faltando ainda o jogo de Fluminense e Ceará. A classificação tem o Palmeiras 26 pontos, o Santos segundo colocado com 23, o Flamengo terceiro 20, Atlético Mineiro quarto 19, Inter 16 pontos é o quinto e o Botafogo fecha o G6 com 16 pontos. O Vasco aparece na 15ª posição com 9 pontos e o Fluminense, sem jogar, né, joga daqui a pouco, aparece na zona de rebaixamento com 8 pontos na 17ª posição. O empate já tira o Fluminense de lá e joga o Cruzeiro. Da semana que vem a gente volta comentando, né, muito mais sobre isso. No segundo bloco a gente vai falar de Copa do Brasil. Não me deixa esquecer não, Tazac, só pra gente adiantar aqui e falar do Tombense na Série C do Campeonato Brasileiro. O Tombense recebeu Volta Redonda na última quinta-feira e perdeu por 2-0 no estádio Almeidão. Zaca, semana passada a gente já vinha falando do resultado ruim do Tombense, que tinha sido contra o Paysandu, também em casa, perdendo por 1-0, resultado aquele que causou a demissão do Ricardo Drubski. Aí o Eugênio Souza assume e perde para o Volta Redonda também por 2-0, sendo que teve um azar muito grande, porque eu sinceramente não tinha visto, o Eugênio a gente vai acompanhar depois da entrevista, ele fala também que não tinha visto na carreira dele, um time perder 3 jogadores lesionados ainda no primeiro tempo. Foi o que aconteceu com o Tombense, que já tem muitos problemas, ainda teve mais esse e acabou sendo derrotado pela equipe do Volta Redonda. Olha, Silveira, a gente sabia que por si só o Volta Redonda já seria um adversário e iria incomodar. Comentamos isso durante a semana na programação de rádio e tínhamos quase certeza de que o Tombense precisaria tomar cuidados com o Volta Redonda. Primeiro porque o Volta Redonda tem uma equipe certinha, jogando um futebol de boa qualidade, tanto assim que é o vice-líder do campeonato, salvo engano. E o detalhe com relação ainda, pelo qual o Tombense teria que tomar cuidados com o seu adversário, porque o Tombense não tem feito grandes apresentações.
E isso certamente dá para o adversário de um time que não tem jogado bem, né, uma certa tranquilidade para poder desempenhar um futebol sem medo, vamos dizer assim. O Tombense acabou perdendo 3 peças da sua equipe no primeiro tempo do jogo, e isso, de certa forma, prejudicou o trabalho do Eugênio, porque na medida que ele teve que fazer substituições para poder repor o jogador lesionado, ele perdeu a possibilidade de fazer substituições que pudesse mudar a sua equipe dentro da partida. E aí, então, o Eugênio ficou com aquilo que lhe restou, que foi ver o seu time acabar o jogo com 11, mas ainda assim correndo o risco de lesionar mais alguém e ele ficar de uma maneira desastrosa, sem saber o que organizar dentro do Tombense diante de um resultado que já era negativo. E aí, automaticamente, o Volta Redonda fez o resultado a seu favor, um resultado que foi péssimo para o Tombense. Nós comentamos isso durante as programações que fizemos de esporte, e o Tombense agora precisa pensar em um adversário fora de casa como seu principal objetivo para pontuar. O que, na realidade, não é tão fácil assim, pois, afinal de contas, o Luverdense jogando em casa, ele vai buscar o resultado de 3 pontos na tabela, porque tanto quanto o Tombense, o Luverdense também precisa desse resultado. Então é um jogo extremamente difícil para o Tombense, que terá que ter sabedoria para jogar e, quem sabe até, trazendo um empate de lá, este empate não seja de tão ruim para a equipe do Tombense na circunstância da competição. A gente está vendo aí, né, os atendimentos, né, logo aos 7 minutos o Cássio Ortega, ele sentiu e aí foi substituído pelo Luiz Fernando. Aí passaram-se mais 7 minutos, aos 14 ou 15 minutos do primeiro tempo, em torno disso, a substituição do Rodrigo, volante. O Rodrigo saiu para a entrada do Augusto Recife, e aí já no final, aí já estava ruim, né, 2 substituições forçadas. E aí no final do primeiro tempo ainda ficou pior, os 41 o Reinaldo sentiu e aí teve que entrar o Lincoln, né, o Lincoln que acabou entrando numa infelicidade e falhando nos 2 gols do Volta Redonda. O Eugênio, a gente vai depois acompanhar a entrevista dele, quando ele relata, né, que nunca tinha visto isso, e as dificuldades inerentes a você perder e ter que queimar 3 substituições ainda no primeiro tempo. O que, Zacarias, não é só o problema de ter que colocar um jogador que está na reserva, né, que enfim, tem um titular que está saindo e entrando reserva, você perde também a possibilidade de troca no segundo tempo. E foi claro que o Tombense sentiu, né? Isso não é justificativa para a derrota. O Tombense teve mais problemas além do que essas 3 trocas forçadas, mas o time não tinha o que fazer muito. Então, principalmente os jogadores de lado de campo, né, que se doam muito, vai e voltam para marcar o lateral adversário, e aí quando eles estavam sentindo no segundo tempo, sentindo cansaço, não tinham o que fazer, eles tinham que ficar no campo, e isso acabou prejudicando. E a gente vai ver agora então o atendimento ao Lincoln, né? Na terceira ele deu uma trombada com o atacante do Volta Redonda, o jogador do Volta Redonda voltou a campo e o Reinaldo, na verdade, o Reinaldo, ele acabou tendo que ser substituído pelo Lincoln, Zaca. Olha, as perdas do zagueiro de área Reinaldo e a perda do Cássio Ortega, ela, sem dúvida nenhuma, foi muito prejudicial ao técnico Eugênio Souza dentro das suas intenções dentro da partida, porque ele perdeu um zagueiro que vinha desempenhando bem o seu papel ali dentro do no sistema defensivo, e perdeu um atacante que a gente sabe, né, a gente acompanha e sabe que é um dos principais lá do poder ofensivo do Tombense. Então ele ficou extremamente limitado e o resultado negativo diante do Volta Redonda pode até ser credenciado aí essas perdas que o Tombense teve no jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Éder Garcia, né? O Serginho tá fazendo aqui. O Éder Garcia, repórter, né? Jornalista, trabalhou aqui na Rede de Atividade de Comunicação. Um abraço pra você, Éder. Saudade. Quando der, aparece aí. Bem bom. Gente finíssima, competente, profissional também. Quando der, vem cá pra gente falar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho. Ele que é gremista, Zaca. Eu nunca entendi muito. Ele é de Leopoldino, torcedor do Grêmio. Mas cada um com as suas, né? Isso aí é uma coisa. Torcer, eu vou contar um detalhe aqui interessante. Não, é sério mesmo. Torcer é uma coisa de encanto. Eu, por exemplo, eu torço pro Botafogo porque no ano de 1967
um primo meu chegou, né? Eu era ainda um menino, com 10 anos, 11 anos talvez. Um primo meu chegou com uma foto em preto e branco, daquelas que saíam no Jornal dos Esportes antigamente, uma foto em preto e branco do Botafogo campeão carioca, e falou para mim assim, ó, aqui ó, primo, ó, isso aqui é que é time. Aí eu olhei aquela foto em preto e branco do Botafogo e me encantei com a estrela. E a partir daí eu passei a torcer pro Botafogo. De repente o Éder gostou das cores da camisa do Grêmio, que é muito bonita, diga-se de passagem, e passou a torcer pro Grêmio, né? Pode se explicar por aí, de repente a razão também pode ser outra. Verdade. Agora, eu mando também um abraço ao Éder, né? Que a última vez que eu o vi, ele estava fazendo um Cooper aqui na cidade de Muriaé, né, mantendo a forma. Um abraço para você, irmão. Obrigado aí pela sintonia e sorte para você aí, Leopoldino. Voltando ao jogo, né, a gente está acompanhou agora há pouco o gol, o primeiro marcado pelo Volta Redonda, um belo gol do Índio, né? Ele recebeu. E vamos ser, a rigor, o jogo foi fraco tecnicamente, Zaca, mas na primeira grande oportunidade que teve Volta Redonda, ele matou numa bela batida por cima do goleiro Felipe, que nada pôde fazer. Verdade. E aí, mérito, né, do Volta Redonda, que com esse resultado, essa vitória alcançou a vice-liderança. Ele estava em sexto, pegou o elevador ali, subiu 4 posições, é atualmente o vice-líder do campeonato. Continuamos acompanhando aí os melhores momentos desse jogo, a derrota do Tombense por 2-0 contra o Volta Redonda. Tombense 0, Volta Redonda 2, resultados da rodada. Remo 2, Luverdense 2, São José 0, Ipiranga 0, Juventude 1, Paysandu 1, Atlético Acreano 0, 0 para o Boa Esporte. Zaca, menos mal para o Tombense, na quinta-feira, quando terminou o jogo, o Tombense tinha a possibilidade de terminar essa 12ª rodada na zona de rebaixamento. Só que os resultados ajudaram, foram 4 empates, né? O único jogo que não teve empate foi justamente esse, né? A derrota do Tombense por 2-0. E os resultados ajudaram para dar uma respirada, Zaca, e dar até o ambiente de trabalho ficar menos ruim, né? Do que quando você está na zona de rebaixamento, quando a pressão é ainda maior. É verdade, os resultados da rodada foram excelentes para o Tombense, poderia ser muito pior. E com isso, se o Tombense tivesse vencido um jogo que ele fez contra o Volta Redonda em casa, a situação na tabela de classificação seria até confortável, porque ele subiria mais 2 pontos na classificação e não estaria correndo o risco que corre nesse momento de estar 1 ponto aí da zona de rebaixamento. Mas futebol é assim, é preciso ter uma convivência inteligente com aquilo que não foi bom num dia para que no outro possa ser melhor. Tá certo. Zacarias, o Eugênio Souza, a gente vai acompanhar a entrevista, ele chegou a falar que a briga do Tombense agora é contra o rebaixamento, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Você pensa igual ou você acha que ainda dá para projetar G4? O que você acha essa situação do Tombense agora na 7ª posição, com 12 pontos, a 6 pontos da 4ª colocação e a 1 ponto do Z2? Olha, os pontos que faltam para ser disputado, certamente daria ao Tombense a possibilidade de um G4. Mas a realidade é que o técnico Eugênio Souza, ele está sendo cauteloso. Ele não vai fazer uma proposta de dizer que vai buscar lá em cima na tabela de classificação neste momento, porque ele sabe que a sua equipe neste momento vive uma situação diferente. Então, as palavras dele, que eu até já tive a oportunidade de ver numa outra oportunidade, são palavras de um técnico inteligente e correto, porque primeiro ele tem que se preocupar em sair da situação adversa em que se encontra, para depois pensar lá em cima, que certamente para pensar lá em cima ele teria que vencer 2 ou 3 jogos, ou 4, quem sabe, seguidos, e isso, numa competição equilibrada como está sendo essa Série C de Campeonato Brasileiro, não é fácil de conseguir. A gente está vendo aí o segundo gol do Volta Redonda, né? O gol que selou a vitória por 2-0. O Lincoln foi tentar sair jogando, saiu para o lado errado. O jogador do Volta Redonda tomou a bola e tocou para o Bruno Barra. Então o Índio marcou o primeiro, o Bruno Barra o segundo. Os gols do Voltaço nessa vitória por 2-0 sobre o Tombense na quinta-feira. A gente vai ver aí, logo em seguidinha, né, Serginho, as entrevistas, né? Logo coladinho agora, as entrevistas primeiro do Toninho Andrade, técnico do Volta Redonda, e posteriormente até a entrevista com o Eugênio Souza, treinador do Tombense. Depois desse resultado, né, o jogo aconteceu na quinta-feira, foi a abertura da rodada, e o Tombense tem como próximo desafio no domingo o Luverdense fora de casa. O Tombense joga fora de casa contra um adversário nesse momento direto contra o rebaixamento na luta contra o Z2.
Portanto, vamos às Toninho entrevistas. Andrade, treinador do Volta Redonda. Toninho, quais foram os principais méritos, né, da sua equipe para conseguir essa vitória importante, engatando uma sequência agora de terceira vitória consecutiva? Os méritos foi primeiro saber se defender bem, né? Acho que a equipe teve uma postura defensiva muito boa e a gente sabia que com o ataque rápido que a gente tem, a gente poderia encaixar uma situação de contra-ataque, que foi o que aconteceu na situação do primeiro gol e na situação do segundo gol. A gente sabia que a Tombense vinha pressionada pela situação que se encontra, né, pela derrota em casa da última, mas sabia que poderia vir um pouco motivada pela troca de treinador. Mas eu falei para os meus atletas, a motivação deles não pode ser maior que a nossa, porque se a gente ganhasse, a gente poderia galgar a liderança, mesmo que momentaneamente, que foi o que aconteceu. Então o grupo está de parabéns pelo jogo que fez. Agora, tem muito campeonato pela frente agora, é ter tranquilidade e continuar trabalhando. O Volta Redonda começou bem no campeonato, teve a oscilação, né, de 6 jogos sem vitórias e agora engata a terceira vitória seguida. Como que foi trabalhado esse tempo sem vitórias e agora trabalhando quando tudo está dando certo com vitórias também, Toninho? Olha, são tempos mais difíceis, né? Quando você passa 6 jogos sem vencer, é sempre muito complicado, né? Mas a gente sabia que a gente ia ter que passar por isso mais difícil. O campeonato é um campeonato assim, campeonato de altos e baixos. Todas as equipes, acredito eu, que vão passar por um pouquinho, talvez nem tanto, mas vão passar por um pouquinho de oscilação. E você tem que ter sabedoria exatamente para passar por esse momento. Mas foi o que eu falei, nem nos 6 jogos sem ganhar, a gente criou um caos e agora também a gente não pode criar uma euforia danada. É manter a tranquilidade, manter o trabalho para que a gente possa ir conquistando pouco a pouco. Primeiro, estar entre os 4, que é o primeiro objetivo. E depois buscar o acesso à Série B. Eugênio Souza, treinador do Tombense. Eugênio, seu primeiro jogo na sua reestreia, claro que não foi o resultado esperado. Queria que você fizesse uma análise do jogo e dentro das observações que com certeza você já tinha feito, tinha sido passado para você, quais têm sido as principais dificuldades do Tombense até agora no campeonato, na sua visão e agora, claro, né, no seu comando? Olha, o que deu para perceber nesses dias e os vídeos que eu vi definindo aí com o jogo é mais confiança, mais qualidade, saber entender o jogo, saber que estamos disputando uma Série C, e uma Série C é muito pesada. São as equipes aí formadas com jogadores de muita maturidade, de muita vivência no futebol. Nós temos um time com alguns jogadores experientes, mas temos na maioria muito jovens ainda acostumados com esse tipo de competição. Mas é uma equipe que tem qualidade, precisamos de tomar algumas decisões melhores, algumas coisas táticas que eu percebi, principalmente no campo do adversário, é ter essa posse de bola. Nós até que tivemos no segundo tempo mais essa posse de bola no campo do adversário. No início do primeiro tempo não tivemos. Na construção da jogada, ou na tentação da armação da jogada, estávamos precipitando muito, né? É coisa para trabalhar e coisa para passar para os atletas a nível de confiança, né? Para que as coisas possam dar bem. E outra coisa que atrapalhou muito, né, foram as contusões. Eu nunca vi isso no futebol. Tem 56 anos, tem aí, vamos colocar, 50 anos quase 50 anos de bola, 45, né, de bola. Eu nunca vi dessa forma acontecer. Com 14 minutos você perder 2 jogadores por lesão e ainda no primeiro tempo perder mais um, né? Aí eram com eles, tentei alguns posicionamentos, algumas trocas, né, já que eu não poderia alterar o jogador, mas infelizmente não deu certo. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Se você já tinha visto isso, né? 3 jogadores sendo substituídos por lesão ainda no primeiro tempo e o quanto isso atrapalhou o seu plano de jogo, né, Eugênio? Até para um segundo tempo, de repente colocar um jogador mais agudo, o que você pensava para esse jogo e as lesões acabaram te atrapalhando? Eu tinha algumas intenções, né? Aí ia depender muito da situação do jogo, mas um jogador que eu gostaria de ter colocado e que meu pensamento era o Adeilson, né? Para ele jogar pela sua qualidade, tentar resolver, né? E também para pegar ritmo de jogo, né? É um jogador importante, um atacante de qualidade, mas precisa de ritmo de jogo. E isso aí aos poucos ele vai pegar. Só que nós temos pouco tempo, né? Mas o meu pensamento era de colocá-lo. Outros jogadores também eu já tinha, dependendo da situação, se estivéssemos perdendo, se estivéssemos ganhando, ou para manter ele equilibrado, para manter a estrutura da equipe, né? Deixando ou mais ofensiva, ou equilibrado, ou mais defensiva, né? Infelizmente não pude fazer porque não tive a oportunidade devido a essas lesões que os atletas tiveram. Eugênio, 12 pontos do Tombense paralisa na competição, o Volta Redonda abre 7 pontos, ainda tem o segmento da rodada. Qual que vai ser o
sua conversa com os jogadores, seu discurso é para pensar primeiramente não cair, ou já ainda mantém o foco na classificação? É lógico que a gente sempre pensa na classificação, né? Mas por esse resultado de hoje já gera essa preocupação de não cair. É a realidade e nós temos que pensar dessa forma e até jogar com esse objetivo de não cair. E o que vier depois disso é lucro. Tá certo, acompanhamos então os melhores momentos, os gols, né, da vitória do Volta Redonda 2-0 sobre o Tombense e também as entrevistas pós-jogo do Toninho Andrade, técnico do Voltaço, e do Eugênio Souza, treinador do Tombense. O Eugênio falou na entrevista ali, Zacarias, da possibilidade, ele queria usar o Adeilson e não pôde e não vai poder mais, né? Mandar um abraço pro Vini, né, nosso companheiro lá em Tombos, já trazendo a informação que o Adeilson voltou para o futebol da Arábia Saudita, então não está mais disponível no elenco do Tombense, que procura ainda reforço, pode ter novidade pintando nos próximos dias. Então o Tombense volta a campo no próximo domingo, fim de semana, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, para enfrentar o Luverdense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Tombense está 1 ponto à frente do Luverdense, confronto direto, né, decisivo, nessa 13ª rodada do Brasileirão da Série C. Tombense, então, no domingo, às 4 horas da tarde, lá em Lucas do Rio Verde. E depois o Tombense joga em casa contra o Ipiranga. Nos últimos 6 jogos que faltam, o Tombense só faz 2 em casa. Então, precisa realmente correr atrás desse prejuízo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, nosso intervalo, né, do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando de Copa do Brasil, falando também do evento, né, o que em comemoração, o jogo que aconteceu ontem aqui em Muriaé, comemoração dos 10 anos do último título brasileiro do Flamengo. Fique aí que a gente volta já. Ok, voltamos com o programa Esporte Atividade de hoje, segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Muito obrigado para quem está acompanhando a reprise também, né? Nessa terça-feira, dia 16 de julho, aí no seu horário de almoço. Obrigado pela sua companhia. Muito obrigado para quem está acompanhando pelo site, né, no redeatividade.com/TV Atividade. Muito obrigado para quem está acompanhando pelo Facebook, na nossa live. E também agora, né, a partir dessa semana, a grande novidade aí da TV FCV, né, nos quartos da Fundação Cristiano Varela. Também no Canal 1, pessoal que está tendo acesso, obrigado por nos acompanhar, né? Boa recuperação para quem está internado, para os acompanhantes, né, que tenham também uma boa acolhida aí. E fique conosco, né? A gente tem mais um bloco de programa para falarmos de futebol, para falarmos daqui a pouco, né, do jogo que aconteceu festivo ontem aqui em Muriaé, com a presença de grandes ídolos, principalmente do Flamengo, né, em comemoração dos 10 anos do último título brasileiro do time rubro-negro. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro Flávio, né? O Flávio está lá no bairro Santo Antônio e ele tá falando, Zac, ele tá empolgado, hein? Ele, depois da vitória ontem do Flamengo por 6-1, ele tá falando, o Flamengo vai ganhar a quíntupla coroa esse ano. Vai ganhar tudo, Zaca. O pessoal tá empolgado. Precisamos admitir que o Flamengo tem um time de boa qualidade, né? É claro que ainda falta ajuste para que ele possa render tudo que sabe, mas o time do Flamengo é um time que merece respeito. Tá certo, mandar um abraço pra Gilma, né, que tá aqui pedindo pra mandar um abraço pro Vitor. O Vitor, aí, Vitor, ó, não é só o Chapocão que ganha, não. O Chapocão, inclusive, que tá sumido, né? Tá. O Chapocão tá sumido aqui da participação no programa. Mandar um zap pra ele, vou dar uma ligada pro Fernando, nosso parceiraço. Um abraço também pro Jailton Pereira, que tá aqui também, mandando um abraço, desejando boa noite pra gente, Zacarias. Então vamos então de imediato lá pra matéria, né, a reportagem, imagens do jogo de ontem, do jogo comemorativo que aconteceu no estádio Soares de Azevedo. Grandes craques, né, que fizeram história no futebol brasileiro. A gente está vendo aí logo, inicialmente, o Edilson Capetinha, né, jogador de tantas torcidas, né, ídolo no Vitória, ídolo no Corinthians, com boa passagem também no próprio Flamengo, seleção brasileira, campeão do mundo, e contra jogadores aqui da cidade de Muriaé, né. Então, esse confronto, Zacarias, que é uma boa oportunidade, sempre uma boa oportunidade para rever, né, grandes ídolos, jogadores que fizeram história no futebol brasileiro. Eu disse aí o Edilson Capetinha, além deles, né? Talvez o grande nome, né? A grande atração desse jogo ontem fosse a presença do Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim, que não tinha vindo ainda a Muriaé nesses jogos festivos. Ele que foi o herói do título, né? Ele que fez o gol naquela partida contra o Grêmio em 2009, o gol que deu o título brasileiro ao Flamengo, a última conquista do Brasileirão pela equipe rubro-negra. Isso em 2009. Então, Ronaldo Angelim estava aí, Edilson Capetinha, Wilson Gotardo, né, que jogou no Flamengo, mas é ídolo do Botafogo também, do Cruzeiro.
também estiveram aqui presentes, né, no Soares de Azevedo para essa grande partida. Leandro Ávila, que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou no Vasco da Gama, jogou também em vários outros clubes, né, do futebol brasileiro. Então, muita gente, Zacarias, uma festa muito interessante e é sempre bom, né, ter a oportunidade do pessoal mais antigo, né, nem tão antigo assim, mas o pessoal que teve a oportunidade de acompanhar, de assistir essas grandes feras, esses grandes craques, de revê-los. E é bom, Zaca, porque essa geração, né, a minha geração, né, que cresceu vendo aí, por exemplo, Edilson, né, principalmente, que é mais dessa nova geração, o próprio Ronaldo Angelim, esse pessoal que poder levar um filho, né, e apresentar, olha, esse aqui jogou muita bola, e apresentar é uma grande oportunidade que mulher todo ano está tendo, né, praticamente, né, e a gente agradece e elogia aí essa disposição, né, do Calu, dessa vez com Souza, de sempre estar trazendo esses grandes ídolos do futebol aqui para Muriaé, e é uma boa oportunidade para rever esses ídolos e também para mostrar para os filhos e conhecer esses craques, hein, Zaca? É verdade. Primeiro, né, temos que parabenizar os organizadores, porque a realidade é que não é fácil fazer um evento dessa natureza, exige um monte de coisas que com certeza dá um trabalho muito bom, né, porque é um trabalho de uma coisa bastante sadia, que dá a oportunidade a várias pessoas, até mesmo os mais antigos, né, dessa geração aí, de vê-los atuando, que quem não teve oportunidade de ver, certamente foi lá e se encantou. E, no resumo de tudo, né, foi uma festa bonita, foi uma festa em que prevaleceu principalmente na parte da amizade, uma confraternização sadia, e estão de parabéns aí os organizadores e os participantes também. A gente está vendo o Edilson Capetinha que mais chamava o jogo, né? Dentre os jogadores que eu citei, eu acabei esquecendo de citar o Donizete Pantera, né? Que é um dos que vieram aqui, jogadores que não tinham jogado, não jogou no Flamengo. A gente está vendo inclusive o gol do Pantera agora, com a comemoração, né? Que ele ficou conhecido. O Donizete também participando desse grande evento, o Zacarias Fernandes. E a gente vê o Edilson, né, partindo para cima, naquele jeito dele que foi característico. E tinha ali, Zacarias, um ponto esquerda conhecido nosso, Adelmo. Pois é. Aí o Vini falou assim, o Adelmo jogou na linha? KKKKK. Pois é, rapaz, o Adelmo, né? Ô Adelmo, você jogou em qual Flamengo? Porque... Da Rua Nova, não? Flamenguinho da Rua Nova? O Cachorro Alegre, né? Tem um Flamenguinho da Rua Nova também. A falar em Flamenguinho da Rua Nova, Flamenguinho lá da Rua Rosa Moreira vem aí no Campeonato Amador da cidade. Que bacana, legal. Flamenguinho está vindo aí no Campeonato Amador da cidade e certamente vai fazendo um bom time para disputar o Amador 2019. O Edilson dá um cabo aí, né, Zaca? Alguém sabe aí quantos gols o Calu tomou? Ô, Calu, manda um zap pra cá pra você falar quantos gols você tomou. E a culpa é sua mesmo, Calu, porque todas as vezes você joga do lado do time dos feras. Hoje, por outro lado... Dessa vez você escolheu jogar do outro lado, olha só o que você arrumou pra você. Olha lá, olha só. Fazer menção também ao Carlão, que fez o primeiro gol. O Carlão, que foi supervisor aqui no Nacional nessa temporada, ex-jogador do Botafogo, jogou também lá na Bolívia. O Carlão também, que agora fixou moradia, tá morando aqui em Muriaé, e ele também que faz sempre esse contato com as estrelas. Ô Serginho, sei que teve ontem lá, você sabe quanto ficou ou perdeu as contas? Eu contei 3-0 por enquanto. 4-2? O pessoal, tem aquilo também, né, Zaca? O pessoal mais experiente, eles entraram, fizeram 3-0 e depois vai cansando. Né? Com certeza. Botaram 3-0 na frente e não quer. Ele tá esperando só a hora de tomar a gelada. Essa que é a verdade. Mas foi um espetáculo bom para quem foi lá e se divertiu bastante. Adelmo fez gol, Serginho? Vamos cornetar então, vamos cornetar. Já viu o goleiro fazer gol? Só se for contra, que nem o goleiro do Goiás. Só se for contra, que nem o goleiro do Goiás, faz até de calcanhar. Zacarias, foi um evento muito voltado à torcida do Flamengo, né? Até a menção aí dos 10 anos do último título brasileiro, mas com presença de craques que fizeram, né, nome em várias torcidas, em vários times, né? Por exemplo, do Botafogo, campeão de 95, principal conquista da história alvinegra. Você tinha aí o Gotardo, você tinha aí o Leandro Ávila e tinha o Donizete Pantera. Saudade, hein, Zaca? Né?
Jogadores que vestiam a camisa e honravam a camisa, não ficavam fazendo hora com a cara do torcedor, não. Esses caras aí são diferenciados. E foi muito bom. Foi uma bela manhã de domingo para quem esteve lá e acabou assistindo um espetáculo muito bom. Na semana passada, o Souza, né, que é um dos organizadores, ele trouxe aqui até uma colinha que eu acabei não deixando aqui, então eu não estou com ela acessível, mas aí tinham, salvo engano, 10 campeonatos brasileiros, né, entre as estrelas que vieram aqui em Murié. Eram 10 campeonatos brasileiros, campeonato do mundo, a Copa do Mundo, né, do Edilson Capetinho em 2002, enfim, era realmente uma presença maciça e, como eu disse, de todas as torcidas, né, não só do Flamengo, especialmente do Flamengo, de todos os jogadores que vieram, apenas quem não tinha jogado no Flamengo foi o Donizete, mas o Donizete, o Pantera, ele é sempre uma atração, né, independente de qual torcida você esteja falando. A Donizete é ídolo, por exemplo, do Botafogo e do Vasco. No Botafogo ele esteve presente, como eu disse, no principal título da história do Botafogo, o Campeonato Brasileiro de 95, e ele esteve presente também, Zaca, no principal título da história do Vasco da Gama, que é a Libertadores da América em 1998, e o Edilson Capetinho, eu estou impressionado que ele está correndo até o segundo tempo ali, Zaca. Dá para jogar sua segundona no Mineiro aí, ó. Não dá só não. Tá fininho. Faz o contrato de uma vez, né? E com relação ao Donizete, né? O Donizete que já esteve aqui por mais de uma vez, ele é muito simpático, né? Ele é um cara muito gente boa e certamente não jogou no Flamengo, mas tem, né, uma educação fina e um carisma muito grande, sempre agradável, sempre atencioso com o torcedor. Ele é realmente um cara fora de série. Não, show de bola. Então a gente está acompanhando aí, né? O Serginho separou pra gente algumas imagens. O segundo tempo foi mais devagar, hein, Zé? Esse chute aí lembrou quem? O Pimpão? Pimpão. Pimpão não consegue acertar dentro do gol. Me ajuda aí. Com a diferença, né? O Pimpão tá treinando todo dia, né? Diferente, muito diferente. Tá treinando todo dia tem e tinha mais obrigação de fazer. Tem que dar um desconto. O Ronaldo Angelim jogou naturalmente na zaga, né? Mas podia ter dado uma brecha pro Angelim lá pra frente, né? Podia, marcava um pênalti pra ele fazer um golzinho. Alguma coisinha. Ele, querendo ou não, ele era o grande estrela do evento, no sentido da perspectiva, né? Do objetivo do evento, que era comemorar aí os 10 anos do último título brasileiro do Flamengo. Mas é sempre legal ver e acompanhar esses grandes. O time de Muriaé, né? O time aqui da cidade, depois deu uma pressão no segundo tempo. Melhorou, o pessoal cansou, né, Zaca? Cansou. É natural, né, por conta da idade. Houve um crescimento lá do time do Calu, mas ficou longe de empatar. Eu não tô vendo mais o Adelmo aí na imagem, hein, Zaca? Acho que o Adelmo só o primeiro tempo. Provavelmente saiu, né? Adelmo tá igual eu, já não aguenta muita coisa. Falar nisso, a gente tá querendo marcar um jogo da imprensa contra diretores, enfim, patrocinadores do Nacional, né? Pessoal que tá ligado sempre no dia a dia do NAC. Estamos esperando isso, né? Estamos esperando que a diretoria faça lá uma brincadeira para nós, porque certamente é um prazer sempre muito grande estar no meio daquele pessoal lá, diretores e o pessoal do Nacional de um modo geral. Eu acho da imprensa que perdeu pouco, né, Zé? Não perdeu, nós só perdemos um jogo, né? 2 eu acho, né? 2? Uhum. Mas deixa assim, não precisa complementar. Não, deixa... Não, aí, ó, sempre tem um pra complementar. Não fala. Você tinha alguma coisa que falar que jogou só 2 vezes? Não fala, não pode, ninguém pode saber isso. Tá aí, então, estamos acompanhando então o finalzinho, né, dessas imagens feitas no Soares de Azevedo. Parabéns aos organizadores, parabéns aí ao Souza, né, pela ideia, ao Calu, que sempre está ajudando, o Carlão também, que sempre faz esse contato com as estrelas, né, os jogadores que vêm aqui à cidade de Muriaé e a oportunidade. Serginho, acho que você errou na conta, hein? Só de gol já vi. Errou. Eu já contei 5, hein? Errou. Eu contei 5 do time dourado, não? Do lado de cá o Calu tomou 6. Na virada ele tomou mais 5. Mas enfim, o placar, claro, né? Obviamente não é o mais importante. Também não tinha zaga esse time de verde, não, Isaac. Até porque o placar eletrônico do Nacional já não tem mais número para registrar os gols. Né? Já não estava mostrando muito legal, né, Isaac? Mas foi bom, foi muito bom. O Vini tá falando que esse jogo da imprensa, e principalmente o terceiro tempo, já virou lenda urbana. Já tem um tempo que não acontece, né, Zaca? A última vez foi em 2017, salvo engano. Que teve, inclusive, lá no estádio, né?
A imprensa perdeu de 3... Ô, Vini, perdemos de 3-0, mas o placar moral foi um 6-3 pra gente, tá? Ah, sem dúvida. E outra coisa, Vini, que contribuiu para o resultado negativo para nós, que nosso técnico era o Fábio. Entendeu? Era o Fábio. Ele gosta de cornetar treinador, né, Zaca? Agora é a hora dele. Era o Fábio. E o Fábio é um técnico extremamente ofensivo. Aí ia todo mundo pra frente e ficava descoberto lá atrás. O Álvaro, né, falou, vai ser difícil achar a posição pro primo desse time da imprensa. Mais um. E o Serginho contou 4. Não, esse foi anulado, Zaca. Esse teve VAR. Vamos ter que arrumar uma tabuada pro Serginho. O Serginho, ele perdeu as contas. Mas esse jogo da imprensa vai ser filmado, Zaca. Eu coloco até agora pra gente votar num jogo pelo Facebook, né? Pra gente fazer uma live. Pra poder mostrar toda a destreza do pessoal da imprensa. Pro mundo todo, pra ver as qualidades que nós temos. Pior que em 2017, eu lembro, né, desse jogo. Pior no bom sentido, não é pior exatamente. Na verdade, o interessante que foi a época de campeonato, né? Porque estava tendo jogo e os jogadores do Nacional, né, que moravam ali no alojamento, eles estavam assistindo aos jogos, né? Eu fico imaginando, ele fica assim, esse pessoal fica cornetando, né? Fica falando, não jogou nada, não joga e tal, e agora eles têm a hora e não arrumam nada. A gente erra uma jogadinha, eles ficam criticando a gente, mas no fundo não sabe nada. Tá certo, o Álvaro Bambia falou que vai vir assistir esse jogo, Isaac. Já tem um público. Pode vir. E o Vini vai ser o auxiliar do Fábio. É bom que ele os dois que mais gostam de cornetar treinador, Isaac, a gente já coloca lá pra gente cornetar ele. Fábio e Vini. O Bambia nós vamos botar de ponta esquerda. E o Bambia, ó, pode vir e traz a chuteira, traz a caneleira, meião, com tudo que a gente vai... Pode trazer. E aproveita e traz um balão de oxigênio também. Traz o SAMU. Que pode servir para você e pode servir para nós. Traz o SAMU também. Gente, brincadeira à parte, parabéns aí a todos os organizadores. E o jogo da imprensa não é brincadeira não, vai ter mesmo, a gente está organizando. O Marquinho lá do site Silvan Alves está liderando isso aí juntamente com o Paulo Vitor. Isso. Hoje, lá na ex-companheiro aqui da Rede Atividade, hoje na Rádio Muriaé. Estão organizando esse jogo, vai sair dessa vez. Ô Zaca, então pra gente encerrar o nosso programa, pra não ficar devendo, falar de Copa do Brasil, você já falou que na sua opinião o Flamengo é favorito contra o Atlético Paranaense. Verdade. Nos outros confrontos, muito rapidamente, Inter e Palmeiras, jogo da ida em São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras venceu por 1-0, jogo da volta no Beira-Rio. O que você acha que dá, Zaca? Olha, antes eu posso fazer mais uma observação aqui com relação ao jogo da imprensa. É preciso, viu gente, isso aí nós vamos documentar, que esse jogo seja de dia, porque o Dirley, o nosso goleiro, ele não enxerga de noite. E aí nós vamos ter que jogar de dia, né? Claro que nós não vamos jogar com um goleiro de noite que não enxerga. Ele mesmo falou isso pra gente. Então, vamos tomar essa providência aí, vamos fazer um documento no cartório, porque se mudar o jogo para de noite, vai ter WO que a gente não vai jogar. E com relação a esse Palmeiras e Internacional aí, o Palmeiras venceu, fez uma vantagem, mas ainda não está resolvido. Porque, apesar do time do Palmeiras ser de excelente qualidade, o Internacional reúne condições de mudar essa situação jogando lá nos seus domínios. Não tem diferença de gols, né? Não tem isso, o gol fora, foi 1-0 pro Palmeiras, se for 2-1, por exemplo, é pênalti. O Inter vencendo, automaticamente vai levar para as penalidades... Se tiver um gol de diferença, né, em favor do Inter, né? E aí, o Internacional tem possibilidade de fazer a mudança desse resultado com todo respeito ao bom time que o Palmeiras tem. E no outro confronto, né, dessas quartas de finais, Bahia e Grêmio, o jogo da ida lá na Arena do Grêmio ficou em 1-1, jogo da volta lá na Fonte Nova, em Salvador. Zaca, o que dá para projetar desse duelo? Ô Silvério, eu me arrisco a dizer que se o Grêmio jogar o que jogou frente ao Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro no último sábado, o Bahia pode passar a fase seguinte da competição jogando nos seus domínios. Até porque o time do Bahia jogando lá em Salvador, ele é um time bastante atrevido ofensivamente, ele joga para cima, ele joga para buscar o resultado e nessa altura do campeonato, empatar de novo com o Grêmio não seria interessante para o Bahia. Ele fez um bom resultado jogando no Rio Grande do Sul e agora resta fazer o dever de casa, que é para seguir em frente para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Tá certo, e finalizando... Campeonato Brasileiro não, da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro. E finalizando a análise das quartas finais da Copa do Brasil, Clássico Mineiro, o Cruzeiro fez 3-0 no jogo da ida no Mineirão, jogo da volta no Independência. Vai estar cheio Independência, né? Ingressos esgotados para Atlético e Cruzeiro. Dá para o Galo reverter, Zaca? Porque tem que fazer 3-0, 3 gols de diferença para levar para os...
para levar para os pênaltis e 4 para ganhar para levar a classificação sem pênalti. Vai ser a torcida única, né? É a torcida só do Galo, salvo engano. Não sei se vai ter 10%, mas salvo engano é torcida única. Mas, Osaka, você acha que dá para o Galo reverter ou essa vantagem do Cruzeiro 3-0 já é definitiva? Olha, nós precisamos entender que não é impossível o Atlético fazer 4 gols no Cruzeiro. Vocês se lembram de um Vasco e Palmeiras, que o Palmeiras botou 3-0 no Rio de Janeiro, jogo, né? E foi no jogo da volta? Aí eu sei que não, isso foi dentro do jogo, foi 3-0 no primeiro tempo, o Vasco fez 4-3. Virou exatamente. Foi na Copa Mercosul. Eu lembro muito vagamente disso, mas aí eu já sei que uma meia dúzia aí que está nos acompanhando falou assim, mas tinha Romário. Né? A gente fez 3 gols naquele jogo. Diferente. Do Mauro Galvão na zaga, eu lembrei como do Mauro. Exatamente. Era diferente. Mas, na minha opinião, eu acho que o Atlético não vira. Porque, a não ser que o Cruzeiro joga dormindo, igual jogou contra o Botafogo ontem, né? Aí poderá até o Atlético fazer o resultado a seu favor. Mas 3-0 é uma vantagem muito grande, que certamente será administrado pelo Cruzeiro com facilidade e o Cruzeiro, então, vai avançar aí na Copa do Brasil, buscando mais um título, né? Que o Cruzeiro está correndo atrás para conquistar. O Cruzeiro que é o atual bicampeão, né? O time que mais venceu Copas do Brasil em toda a sua história. A gente vai chegando ao final do programa, mas deixa eu falar aqui, lembrar que na sexta-feira agora, né, tem eleições lá no Nacional, no dia 19 de julho, repetindo, né, chapa única para a presidência do clube, né, do Irineu Júnior, né, o pessoal, uns conhecem como Juninho, outros como Cocão, mas vai ser o presidente do Nacional, vice-presidente José Geraldo Pimentel, é a chapa única para a presidência. Para o Conselho Deliberativo, foram 2 chapas registradas, uma, chapa 1, liderada pelo Alexandre Feres, e a chapa 2, liderada pelo Adelmo Pinheiro. Então, eleições na sexta-feira no Nacional. Na semana que vem a gente já vai ter, então, né, resultado, né, do Conselho Deliberativo e a confirmação aí por aclamação do novo presidente do Nacional. A gente já vai tentar fazer contato para convidá-los, né, para participar do nosso programa na semana que vem. E falando de Nacional Atlético Clube, os garotos do Nacional continuam fazendo bonito, né? Parabéns aí ao Ivan, ao Isaías e todo mundo da escolinha, né? O Renan, ao Lucas, todo mundo da escolinha do Nacional. No Sub-13, Zacarias, o time Sub-13 do Nacional foi até Miraí nesse fim de semana, o torneio que aconteceu, a primeira Copa Miraí de futebol Sub-13, e o Nacional voltou de lá com título, Zaca. Foram 4 jogos no mesmo dia, né? Copinha, rapidinho, mas o Nacional saiu de forma invicta, campeão dessa primeira Copa Miraí de futebol Sub-13. Na final, eles venceram, empatou 1-1 e depois venceram nos pênaltis por 7-6. Parabéns ao Ivan, mais uma vez, por mais uma conquista. Já tinha conquistado, né, em Cataguases no futsal, né, também era no Sub-11 e agora no Sub-13, conquistando a Copa Miraí, realizada, aí de futebol, realizada lá na cidade aqui vizinha de Muriaé. E lembrando que o Sub-15, né, na semana passada, fez bonito também na primeira edição da Copa ANAC, né? O Vasco foi campeão, o Cruzeiro foi o vice, o Nacional parou nas semifinais perdendo para o Cruzeiro, mas fazendo uma boa campanha até então, Zaca. Olha, acompanhei essa notícia pela internet, parabéns aí para o Ivan, para o Isaías, para toda a comissão técnica de base do Nacional, parabéns para os garotos por mais esta conquista, né? Certamente isso aí é fruto de trabalho e quem trabalha sério certamente tem os resultados aí dos seus objetivos. E eu quero fazer mais um registro aqui. Nós falamos que o campeonato regional de Cataguases tem final de ideal com o Recreio, né? Que já teve o primeiro jogo, o segundo pode ser aqui no estádio Soares de Azevedo, tomara que seja. Falamos também da segunda Copa de Futebol do Macuco, onde o Tabajara e o Fazendinha vão fazer a final no próximo domingo. 10 horas no Soares de Azevedo. 10 horas da manhã lá no Soares de Azevedo. Recomendo. Um abraço aí ao Edson, que está fazendo um grande trabalho nas Copas de Futebol do Macuco, né? E toda a sua comissão aí. Um abraço. Um abraço também aos participantes. Uma final de qualidade, com bons jogadores, tanto de um lado quanto do outro. Vale a pena ir lá ver. E preciso registrar também, Silvério, a conquista do Turvão lá de Dores do Turvo, que conquistou o campeonato regional de Ervália. O campeonato de Ervália foi conquistado pelo Turvão sobre o 21 de abril de Coimbra. E quero mandar um abraço em especial para o zagueiro de área
para o zagueiro de área Romerito Antunes, e para seu companheiro de zaga, o jogador Adilson, que foram os 2 paredões lá do Turvão na conquista dessa competição. O Romerito Antunes, que é ali de Rosário da Limeira, né, amigo da gente, levantou mais uma taça por lá, ele leva a sorte por Turvão, já não é a primeira vez que ele conquista lá, e parabéns, e um abraço também, né, um abraço também para meu amigo que está sempre nos acompanhando lá, o goleiro Flavinho, o paredão do Independente, está sempre nos acompanhando lá pelas bandas de Rosário da Limeira. Legal, deixa eu mandar os últimos abraços aqui, a Janice Medeiros desejando boa noite a todos. O Álvaro Bambirra falou, boa, Zacarias, vou levar 2 balões de oxigênio, um é só meu. E ele falando, falando Álvaro, né, se eu puder escolher a minha posição, gostaria de jogar meio sentado. Boa noite. Tá bom. Álvaro, um abraço e vamos marcar mesmo, você vir, Muriel, participar com a gente aqui, é um prazer. A gente tem aí essa distância, né, você está aí na capital, mas vai ser um prazer, né? Quando você tiver a oportunidade, você vem cá visitar o primo e aproveita para visitar a gente aqui também na Rede Atividade. A gente vai chegando ao final do nosso programa, mandar um abraço também para o Silvio Moura, né? A gente falou do jogo da imprensa, Zaga, que tá dando repercussão, o Silvio falou parceiro, que vai vir reforçar, a gente está precisando de reforço, tá, Silvio? Vem, a gente ajuda aí na passagem, a gente negocia aí essa passagem para trazer reforço. Silvio é um amigo que nós temos no Face, né? E sempre está lá nos acompanhando lá e certamente é um grande companheiro, um abraço para você aí nessa terra da garoa. Tá certo, vamos chegando ao final do programa, Zacarias Fernandes, vamos ao sorteio, agradecendo a todos que participaram. Vamos começar com o macarrão na chapa do Quiosque do Nery, que fica ali na pracinha do Trabalhador, né, no bairro da Barra. É o antigo Quiosque do Lourão, tá lá no Quiosque do Nery, de terça a domingo, sempre no horário da noite, você vai encontrar muita coisa boa, inclusive o macarrão na chapa, que o Zaca vai falar o número de 1 a 36. Quem vai levar o prêmio, Zaca? 23. Número 23. Quem vai levar, então, é o Jailton Pereira. Jailton Pereira vai levar, então, o macarrão na chapa. Jailton pode passar diretamente lá no Quiosque do Nery, que fica na pracinha do Trabalhador. O seu nome vai estar lá, você leva a sua identidade. Passar até essa semana, tá, Jailton? Não tarde, não, até sexta-feira. Você vai lá, se identifica, fala que ganhou aqui e vai saborear, então, esse macarrão na chapa, um oferecimento do Quiosque do Nery. Seguindo, Zacarias Fernandes, quem vai levar aí uma ducha completa do Lavador do Saulinho. Lavador do Saulinho que fica aqui no centro de Muriaé, na rua Capitão Evaristo de Carvalho. Sempre dou como referência aquela rua entre o do Festas e o cartório do Binha, que fica ali no centro, tá? E quem ganhar vai pegar o voucherzinho, né, o valezinho, na banca do Binha. A banca do Binha que fica na pracinha do Trabalhador, no bairro da Barra. Portanto, Zaca é 1 a 36. Quem vai levar, então, uma ducha completa do Lavador do Saulinho? Vai o número 13 do Daniel Alves, que tem uma história linda de superação. E está sendo disputadíssimo, muito, né? Fala-se Manchester City, hoje mais 2 equipes, Juventus, mais 2 equipes entraram na disputa dele, pelo passe dele. Então, quem vai levar então uma ducha completa do Lavador do Saulinho, número 13, é o Francisco Silva. Francisco Silva, ele que participou conosco pelo Facebook, vai levar então uma ducha completa do Lavador do Saulinho, passar lá na banca do Binha a partir dessa terça-feira. E, Francisco, busque até quinta-feira, tá? Porque a quinta-feira é o limite máximo para você levar o seu automóvel, o seu veículo, a sua moto ou o seu carro até o Lavador do Saulinho. Seguindo aqui, Zacarias Fernandes, quem vai levar um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. Churrasquinho do Jacaré que fica na pracinha do Trabalhador ali no bairro da Barra. Tem muita coisa boa também lá no Churrasquinho do Jacaré. O arrumadinho, que é aquele arroz, o vinagrete, a carne, a farofa, tudo muito bom, tudo muito saboroso. E o Zacarias Fernandes vai presentear alguém de 1 a 36. Quem ganhar, passar também na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã. Se o Fábio estivesse aqui, ele falava assim, para que eu tô com fome. E ele ia falar, me chama. Aí ia falar com você assim, para de falar nesse negócio aí que eu tô com fome. Bom, número 5. Número 5, vamos lá, número 5, quem vai levar é o Ronaldo Cabral, do bairro São Cristóvão. Ronaldo Cabral fazendo um trabalho bacana lá no São Cristóvão. São Cristóvão vai entrar no campeonato, Zaca Amador? Vai. São Cristóvão vai entrar no campeonato amador da cidade. Mandar um abraço à comunidade lá, né? Que está sempre participando dessas competições por aí. O Ronaldo com a Ilma também. Essa comida gostosa de vocês aí também, ó. Tem que falar para nós lá embaixo, lá que a gente sobe o morro, hein? Com certeza. Então, Ronaldo Cabral passar a partir dessa terça-feira pela manhã e nessa semana consumir lá no Jacaré, né? Lá no Quiosque do Jacaré, no Churrasquinho do Jacaré, que fica na pracinha do Trabalhador, o seu arrumadinho. E para finalizar, Zaca, quem vai levar um cachorrão do Português? Cachorrão do Português que fica aqui no centro de Muriaé, em frente à Matriz São Paulo. 1 a 36, sem seus números já mencionados, Zaca. 9.
Número 9. Vamos lá, quem vai levar o número 9 é a Solange Frites, que também participou pelo Facebook. A Solange Frites levando, então, o cachorrão. É sua vizinha por lá, né, Zac? É minha vizinha, é a mãe do Lucas Frites, É a mãe do Lucas Frites, né, goleiro do Nacional. Minha vizinha lá. Vai levar então o cachorrão do Português, Solange, passar também na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã, pegar o voucher e depois retirar o seu prêmio no cachorrão do Português em frente à Matriz São Paulo, aqui em Muriaé. O pessoal informa pra gente, gol do Fluminense, tá, Zac? O Fluminense fazendo 1-0, teve VAR, primeiro um possível impedimento, mas o gol foi confirmado. Obrigado aí ao Álvaro e também ao Antônio José de Aquino, que informaram então o gol do Fluminense saindo na frente do Ceará por 1-0, o jogo pelo Campeonato Brasileiro ainda em andamento. Muito obrigado para você que nos acompanhou ao vivo nessa segunda-feira. Muito obrigado para você que nos acompanha ou nos acompanhou também na nossa reprise na terça-feira, no horário do almoço. A gente marca um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!